Tudo bom, pessoal? Análise do JSRE11, tá? No gráfico diário. É um fundo que não é muito novo, não. Ele está aí desde 2012, com a maioria desses fundos mais antigos. Ele só apresenta alta desde então, tá? Sem nenhum sobressalto, ok? Esse aqui seria o canal de alta dele, né? Teve só um rompimento falso aqui em fevereiro de 2016. Acho que o pessoal se desesperou com o governo da Dilma aí, e assim que ela foi empichada, acabou voltando, tá? Teve uma queda aí de 14%. É um fundo que apresenta uma tendência, vou botar no semanal aqui, apresenta uma tendência sólida de alta, e para a gente poder comprar ele com desconto, o ideal seria se ele batesse nessa região inferior do canal, que algo que não acontece desde dezembro. Tá? Ele sofreu uma pequena correção aqui desde que o Bolsonaro foi eleito, e a partir daí ele já subiu cerca de 22%. Muito bom para um fundo estático como esse. Ok? Estático no sentido que eu digo é que ele não dá grandes pauladas para cima nem para baixo. Tá? Ele é bem mais previsível. Tá? Nos últimos dias, o que eu tenho visto? Deixa eu só ajustar o canal aqui para ficar mais bonitinho. Nos últimos dias, o que eu tenho visto aqui? Ele está apresentando uma boa linha de tendência, tá? Uma linha de tendência de alta, ok? E essa linha vem sendo respeitada, exceto alguns dias que cruza um paviozinho ou outro, mas tem uma figura aqui que me deixa um pouquinho preocupado, mas talvez seja uma possibilidade de entrada. Não sei se vocês conseguem ver, ele congestionou nos últimos dias, tá? Ele está basicamente no mesmo preço de entrada e saída aqui, tá? Variou muito pouco aqui, né? Tá ficando nessa região, nessa faixa, nesse box, ok? Com uma variação pequena aqui de 3, 4% para cima ou para baixo. Tem dias sim que ele sobe muito, tem dias que ele cai muito, e nós já falamos muito disso, né? Desses dias que tem alta volatilidade aqui, normalmente são dias em que tem gente se desfazendo do fundo ou comprando o fundo a mercado. Isso aqui pode ser uma boa possibilidade de compra e de venda, tá? Mas ele fez uma figura aqui que me parece um ombro cabeça ombro, que é uma figura da análise técnica. Deixa eu botar no diário aqui, perdão, botar nos 60 minutos, ver se isso aqui se confirma. Não está muito legal para um ombro cabeça ombro, mas é algo que a gente tem que considerar se a gente estiver pensando em fazer uma entrada. Tá bem forçado, mas então seria um movimento em que você tem um ombro, tá? Um outro ombro e uma cabeça mais alta. Quando acontece esse movimento, a tendência é que o mercado venha de alta, faça o ombro, que seria uma formação aqui, uma formação mais alta e uma formação mais baixa. E se ele, por acaso, perder essa linha inferior, que é chamada linha do ombro, porque você tem um ombro aqui, um ombro aqui, aqui está faltando um ombro mais bonito, tá? Então por isso que eu digo que pode não acontecer isso. Mas a tendência é que o preço caia. E se ele cair, ele vai buscar essa faixa aqui dessa resistência, que seria algo em torno de 106,83, ok? Botando no gráfico diário, a gente vê que essa resistência é a resistência anterior. Então, talvez, para quem está considerando entrar no papel, talvez valesse a pena esperar um pouquinho. Aí você compra o papel com 2% de desconto, o que não é muita coisa, tá? Talvez uma linha de ombro mais ajustada fosse aqui embaixo, tá? Escapando desses corpos aqui, ficando só com os pavis. Então a gente estaria falando de uma queda de 2,79. Mas é um fundo que só sobe, né? Se você tiver paciência para pegar num ponto mais baixo, você consegue ter uma lucratividade boa em poucos dias, ok? Mas não tem nada que deponha contra ele, tá? Pelo menos da parte do gráfico. Esse último candle aqui, espero que já tenham assistido minha aula de análise gráfica e tenham visto isso aqui. Isso aqui é um candle de dúvida, tá? Esse aqui é um chamado doji. E nesse candle a gente fica com uma possibilidade de que o movimento ou caia ou suba, quer dizer que o mercado não sabe. É diferente desse candle aqui. Esse candle aqui é um martelo que acabou sendo frustrado. Um movimento como esse, um candle como esse chamado martelo, é um candle que indica alta, mas o mercado não conseguiu seguir. Provavelmente porque o mercado anda meio assustado nos últimos dias com as declarações do Trump e tudo mais, então
tenha sido frustrado esse movimento de alta, ok? Se a gente for olhar o OBV, tem uma coisa que me preocupa aqui. Vejam que o OBV ele é um indicador que mostra, utilizando o volume, tá? Utilizando o volume, ele traça uma linha. E essa linha a gente pode utilizar como uma linha de suporte e resistência. Tá? Então vocês vejam que nessa faixa de preço atual, ele estava aqui nesse dia. Tá? Podem ver, é a mesma faixa de preço. Tá? Ele tá até marcado aqui. Ó. Nessa mesma faixa de preço, 109,48, ele estava nesse dia. Ele teve uma pequena alta nesse dia aqui e ele subiu na cotação. Ele teve uma valorização aqui de 1,43%. Mas o OBV caiu. Tá? Isso aqui é chamada divergência de baixa. Então, quando você tem o preço ascendente no papel e o OBV mostra uma queda no preço. Tá? Isso aí indica uma queda posterior, que acabou se confirmando. E a gente tem, para o mesmo nível de preço, vamos dizer, essa cotação do dia 24 de julho, ela estava nessa faixa de preço aqui. E a cotação de hoje está nessa faixa de preço aqui. Ou seja, deste preço para esse preço, ocorreu uma baixa. Tá? E não por coincidência, ela é paralela ao canal superior. Então, eu vejo para esse papel, pelo OBV e por essa figura, um possível ombro-cabeça-ombro, uma possibilidade de queda nos próximos dias. Então, quem está pensando em comprar esse fundo aqui, eu indicaria esperar pelo menos o pregão da segunda-feira e ver se esse movimento altista consegue aparecer. Né? Esse candle de dúvida, esse doji, dá a possibilidade dele subir. Se ele subir, ele acaba tendo como uma resistência esse preço mais alto aqui, foi o preço máximo do papel. Então aqui você teria uma possibilidade de valorização de 1,88% até que ele encontre uma resistência e possa voltar a cair. Né? O que para um fundo imobiliário aí é bastante. Então teria um espaço para você trabalhar com esse papel aí. De qualquer maneira, com o OBV desse jeito, eu acho um pouquinho perigoso fazer uma entrada sem que houvesse uma confirmação. Se por acaso esse fundo imobiliário perder esse fundo aqui, ele vai buscar facinho 105. Aí talvez sim seja uma possibilidade de entrada.